Oi pessoal, bem-vindos ao canal do Entre Facas e Panelas. O vídeo de hoje é uma receita super especial, importada da França, que é o œuf moret. œuf moret. Tem esse nome diferentão, mas nada mais do que um ovo poché na redução do vinho tinto. Vem que tem! Então essa receita, ela, como eu falei, super especial, veio lá da França, da região de Borgonha, que é uma cidade que fica entre Paris e Lyon, que por acaso sua capital é Dijon, essa mesma, da mostarda Dijon. Dizem que tudo que vem da França em termos de gastronomia é muito bom. Eu acredito nisso, assim. Pelo menos a minha experiência na gastronomia é que os franceses realmente sabem fazer, tem um borogodó. E a gente vai hoje aprender uma técnica, eu não sei se foi inventada por eles, descrita por eles, mas é uma técnica muito usada também na culinária francesa, que é o método poché. O que é o poché? O poché é um cozimento em líquido, um líquido pré-fervura. E então quando a gente tem ingredientes que são delicados, como peixe, por exemplo, e é uma variação de cozimento do ovo também, a gente pode cozinhar num líquido. Aqui eu vou usar o vinho, mas poderia ser no leite, na água, enfim, aí qualquer líquido que seja possível para a gente cozinhar. Então é uma receita que ela, apesar de não ter ingredientes todos baratos, assim, porque vai vinho e tudo mais, não leva tantos ingredientes, ele é rápido de preparar e pode ser utilizado como entrada também, ou até como prato principal aí numa comemoração, porque eu acho que ele é um prato para ocasiões especiais. Um sabor super surpreendente. E a partir dessa receita, você aprendeu a fazer o ovo poché, aí tem uma série de coisas que você pode fazer com esse método de cozimento. Então, não foi à toa que eu escolhi essa receita, porque além de muito gostosa, eu vou ensinar mais uma técnica para vocês, que é o método poché. Para fazer essa receita, é ideal a gente deixar já os ingredientes todos separadinhos, que os franceses também chamam de mise en place. Nada mais é do que a gente preparar os ingredientes antes de começar a colocar a mão na massa propriamente dito. Por quê? Primeiro porque a gente evita de, no meio de estar cozinhando, esquecer alguma coisa, ter que parar tudo para, enfim. Aqui não, quando a gente deixa tudo separadinho, a receita ela já está na nossa cabeça, então a gente consegue evoluir. Tem gente que acha que perde tempo fazendo mise en place, mas na verdade a gente ganha muito mais tempo, já que nesse caso a gente não vai ter intercorrências. Então, para esse preparo a gente vai usar o bacon, e aqui no bacon eu fiz um processo que chama branqueamento. O que é o branqueamento? Fervi o bacon por uns 5 minutinhos, com a finalidade de tirar um pouco o sal dele e principalmente o excesso de gordura. Eu vou usar manteiga, e aí, gente, é prato francês, né? Tem manteiga mesmo, se preparem. Eu vou usar o cogumelo Paris, preferencialmente, mas você também pode usar qualquer outro cogumelo que você encontrar. Ovo. Essa misturinha aqui, que ela tem um nome diferentão também, que é a beurre manie. Beurre é manteiga em francês, manie não tenho a menor ideia, mas a função dessa misturinha de farinha e manteiga é espessar molhos, caldos, sopas, enfim. Então quando a gente quer uma textura mais aveludada, mais untuosa do nosso caldo, sopa, creme, o que for, a gente usa essa misturinha aqui. Aí você pode perguntar, Fê, mas isso não é o roux? É quase. A diferença do manier pro roux é que no roux a gente cozinha a farinha, então a gente mistura a farinha na manteiga e deixa a farinha cozinhando. Nesse caso a gente faz essa mistura com a farinha crua, tá bom? Eu vou usar a pimenta do reino, flor de sal, ou só o sal também, alho poró, cebola. O alho poró aqui, só porque eu vou fazer uma graça com o bouquet garni, que depois eu vou explicar pra vocês direitinho o que é e como fazer. A cebolinha francesa, alecrim, louro, manjericão, alho e essa cebolinha. Se você encontrar a cebolinha pequenininha, é melhor para essa receita. E o vinho. E para guarnecer e deixar esse prato ainda mais saboroso, eu vou usar um pão brioche.
Já que a receita é francesa, vamos de pão brioche. Mas claro, você pode ficar à vontade para usar o pão que você quiser. Eu só vou fatiar esse pão, vou puxar ele na manteiga como se eu fosse fazer um crouton. Então, realmente o pão é o que você quiser, da sua preferência, o que você achar. Mas se puder ser um pão brioche, vai ser legal também. Frigideira ligada, vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. Enquanto ela derrete lá, a gente vai pegar nossa cebola. Aí vamos cortar nossa cebola. Corta elas ao meio. Na verdade, uma eu vou deixar para depois. E vou só refogar essas duas cebolas aqui. Corta no meio, descasca. Fica bem mais fácil. Até com a cebola maior é mais fácil ainda. Cebola descascada. Só vamos tirar essa bundinha dela aqui para ficar bonitinha. A manteiga já está derretendo aqui. Vamos entrar com a nossa cebola. A ideia é que essa cebola ela vá caramelizando aqui nessa manteiga. A gente não quer que ela fique super escura, nada disso, mas vamos caramelizar um pouquinho ela aqui nessa manteiga. Eu vou até aproveitar que a nossa frigideira é grande e já vou refogar dourar o nosso bacon aqui. Deixa ele aqui do lado refogando. Enquanto isso, vamos cortar o cogumelo Paris. O que eu vou fazer com o cogumelo Paris? Primeiro que a gente tira, na maioria das vezes, esse cabinho dela, porque ele é muito fibroso. Então, descarta, pode guardar para fazer caldo, por exemplo, quando você vai fazer sei lá, risoto de fungo. Eu guardo esses cabinhos aqui para depois usar no caldo. Então, vou deixar até aqui separadinho. Faz isso em todos os cogumelos. Ah, uma coisa legal para falar é que o cogumelo, tem muita gente que lava cogumelo, né? Porque realmente quando a gente pega o cogumelo do mercado, ele tem umas terrinhas, umas sujeirinhas, e aí a gente tem a mania de lavar o cogumelo. E não precisa, na verdade, como o cogumelo é uma esponja, se a gente lavar o cogumelo, ele acaba absorvendo essa água e a textura não fica tão interessante. E aí como é que faz? Passa um paninho limpo, um papel toalha, um Perfex, tira toda aquela areinha e manda ver. Bom, vamos fazer o seguinte, o cogumelo eu vou cortar em 4. E aí o último eu vou fatiar e a gente vai usar ele cru. Não tem problema, fica super fresco, então esse daqui eu vou reservar para depois na montagem do prato. Nossos ingredientes aqui já estão do jeito que eu quero, né? A cebola já cozinhou, não vai ficar com gosto de cebola crua mais. Então eu vou reservar isso daqui. E agora eu vou dar uma puxada no nosso cogumelo. E aqui é jogo rápido. É só dar o tempo do cogumelo absorver bem a manteiga. Que a gente chama de dar uma puxadinha aqui no cogumelo. Esse é um termo que o cozinheiro usa muito, quando a gente quer dar aquela salteada no ingrediente. É o que eu vou fazer aqui no cogumelo. E aí eu vou colocar um pouquinho de sal nele. O sal é uma coisa que vocês vão ver que sempre eu gosto de ir colocando o sal aos poucos no preparo. Quando a gente coloca o sal de uma vez e tudo mais, eu acho que a gente não vai atingindo a construção de sabor que é bem bacana. Então, sempre fica muito atento nesses processos. Colocou uma coisinha, põe um pouquinho de sal. Depois, esses ingredientes já com o sal adequado, com a sua pitada de sal, eles vão ganhando muito mais sabor quando a gente junta tudo. Mas pouquinho, né? Porque senão depois a gente perde e acaba tendo um prato salgado que não dá pra corrigir. Ó, os cogumelos já estão bem douradinhos aqui, ó. Tá perfeito. Bora desligar nosso fogão e reservar. Bom, eu vou deixar nosso pão já preparado aqui, mas você também pode deixar para o final, tá? Então, como eu quero fazer tipo croutons aqui, eu vou fazer em 2 fatias.
E adivinha? Mais manteiga. Aí aqui, vamos caprichar na manteiga para o pão ficar bem douradinho. O ideal até é a gente usar a manteiga clarificada, que é basicamente a gente derreter a manteiga, e quando a gente está derretendo a manteiga, você vai perceber que tem uma espuminha que sobe nesse momento. Ali é onde estão as partes sólidas da manteiga, mais especificamente a caseína, que é ela que queima quando a gente submete a manteiga em alta temperatura. Eu não tenho aqui a manteiga clarificada, mas se você quiser realmente dar um passo a mais, fazer algo bem correto, vamos dizer assim, né, tecnicamente, você clarifica a manteiga, mas só tomar cuidado. O crouton também dá para fazer no forno, tá? Se você preferir, corta assim o pão em quadradinho e coloca no forno. Que aí você acaba ganhando tempo no preparo também. Aqui tá bom, ó. A hora que o pão tiver já tostadinho assim, já tá ótimo. Vamos reservar o pão também. Beleza. Agora a gente vai passar para a redução do vinho. E aí a gente quer agregar muito sabor nessa redução. Então a gente vai começar com a cebola. E aqui, como eu não vou peneirar depois essa redução, vamos cortar a cebola o menor que a gente puder, né? Lembra sempre dos dedos em garra. Eu vou fazer mais um cortezinho aqui. E ainda vou dar mais uma cortadinha assim, para garantir que nossa cebola fique bem pequenininha e ela não apareça no nosso caldo. E aí, se você tiver dificuldade de fazer um corte tão pequenininho assim, não tem problema. Depois a gente pode peneirar esse molho. Mais manteiga. Aqui eu vou colocar toda a manteiga. Cebola pra dentro. A cebola eu não quero que ela fique muito... que ela dore muito não, tá? Então é só pra ela dar aquela suadinha que a gente chama, que é aquele momento em que ela começa a soltar a água dela. Cebola já suada, é hora da gente entrar com o alho. Mesma coisa, a gente vai entrar com o alho bem picadinho. A gente vai preparar aqui o bouquet garni. O que é o bouquet garni? O bouquet garni, ele é uma trouxinha aromática que a gente usa essas ervas alecrim. No caso, já que a gente está na França, vamos falar sobre as ervas de Provence, que são alecrim, tomilho, basicamente essas ervas aromáticas, o cerofólio, enfim. E aí eu estou usando aqui alecrim, louro, manjericão, e aí eu gosto de usar a pele, eu tiro uma parte do alho poró e eu uso o próprio alho poró para fazer a minha trouxinha. Aí a gente amarra com barbante. Porque aí fica fácil de tirar o bouquet garni quando a gente quiser. Então tá aqui. Você é livre para colocar a erva que você quiser, né, no bouquet garni. E agora a gente vai entrar com a parte do vinho. Meia garrafa mais ou menos, porque a gente tem que deixar a outra parte que vai ser para fazer o nosso ovo pochê. Esse vinho, ele vai reduzir mais ou menos a 1/3 da quantidade que a gente colocou aqui, tá? Vou colocar o nosso bouquet garni. Pegar um gostinho a mais, um pouquinho de pimenta e sal. Pimenta e sal a gosto. Depois a gente acerta no final. Lembra que esse caldo aqui ele vai reduzir, então
Começa com um pouquinho de sal, porque se a gente colocar todo o sal agora, na medida que isso aqui for reduzindo, vai concentrando muito o sal, então cuidado. Então agora é paciência, esperar isso daqui reduzir. E aí, como a gente quer que isso reduza no menor tempo possível, é muito melhor a gente usar uma panela aberta, porque aí a gente tem maior área de evaporação. O vinho mais ou menos está na metade do tempo aqui da redução dele, e eu vou entrar com com aquela misturinha de farinha e manteiga, que é conhecida como beurre manier, né? O ponto que a gente quer, eu já vou até desligar para mostrar para vocês, o ponto que a gente quer é esse ponto que chama ponto de napê, em que a gente passa o dedo e o líquido ele não escorre, ele não junta. Então aqui a gente já pode desligar o molho, aí esse é o momento que a gente vai provar para saber como é que tá, se falta alguma coisa. Bom, o molho tá desligado, e aí eu vou já misturar o bacon, a cebola, o cogumelo, para que esses ingredientes também já aportem sabor à nossa redução aqui. Parte da receita aqui já está pronta. Vamos colocar essa panela aqui e vamos para a última parte, não menos importante, aliás, a parte super importante dessa receita, que é ensinar para vocês a fazer o ovo poché no vinho tinto. Então a gente vai pegar uma panela pequenininha, colocar o nosso vinho, e a panela tem que ser pequenininha mesmo, porque o ovo ele precisa ficar imerso aqui no líquido, então panela pequena, senão você tem que usar muito vinho e não vai rolar. E aí vamos lembrar aqui que a gente, para fazer a técnica do ovo poché, como eu falei no começo, lá no vídeo, a gente não quer que esse líquido ele ferva, tá? A gente quer uma pré-fervura em que o líquido já está bem aquecido, só que ele começa com uma bolinha aqui e outra lá, não aquele turbilhão da fervura, porque senão a nossa clara ela vai se despedaçar, tal, e a gente quer que ela coagule ali bonitinho, dando o formato do ovo poché. Então vamos deixar o ovo aqui por perto. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente vai fazer um ovo poché é tentar comprar o ovo mais fresco possível. E a outra coisa é que ele esteja em temperatura ambiente. Se eu fosse fazer esse ovo poché na água, eu usaria uma colherzinha de vinagre. Adicionaria uma colher de vinagre na água. Por quê? Porque o vinagre, a acidez do vinagre ajuda a coagular a clara. Então a clara ela fica bem branquinha, coagula rápido e no momento em que a gema ainda se mantém líquida, né? Então o que a gente faz? Quebra o ovo num potinho primeiro. Primeiro porque a gente não corre o risco de jogar o ovo lá dentro e ele tá estragado. Segundo porque a gente consegue jogar o ovo com muito mais delicadeza aqui, de uma forma que ele já vá dando a forma que a gente precisa. Então aqui tem um movimento que tem várias técnicas de fazer ovo poché, tá? Eu tô explicando a que eu gosto mais, mas enfim, existem várias técnicas. A que eu gosto mais é a chamada turbilhão, que você vem aqui no líquido e faz um redemoinho aqui nele. Não precisa ser rápido, é importante a gente ter esse movimento circular, uniforme. Lembrei até da aula de física agora. Lembra? Circular, uniforme. E aí a gente joga o ovo no meio. Agora é um momento muito tenso, porque a gente quer que a clara ela vá se formando e ao mesmo tempo mantendo a forma aqui ao lado do ovo. E a gente vai deixar esse ovo aqui por uns 3 minutinhos. E super importante a gente respeitar esses 3 minutos, porque passou disso a nossa gema ela já vai começar a endurecer e o ovo poché precisa da clara bem molinha. 3 minutinhos se passaram. Esse ficou mais bonitinho. Agora a gente vai empratar. É legal usar um prato fundo, né? Como a gente vai colocar o caldo embaixo, em cima. Se a gente colocar num prato raso, perde todo o sentido.
Então, o ideal é você colocar num prato fundo. Então, seja bem generoso aqui com o caldo, mas também lembra daquilo que eu sempre falo, de que a proporção das coisas precisam caminhar juntas, né? Coloca as cebolas. Cogumelo, aí você capricha nas guarnições aqui, que é isso que também vai dar um sabor mais especial para esse prato. Agora a gente coloca aqueles cogumelos que eu falei para vocês que ia deixar para o final, que eles vão dar uma refrescância e uma diferença de textura aqui para esse prato. Aí a gente coloca uns croutons aqui. E agora eu vou usar uma tesoura pra gente cortar a cebolinha, que é inclusive o jeito mais correto da gente cortar a erva. Deixa pequenininha. E pra finalizar, flor de sal. Muito importante, não que esqueça de limpar o prato. Não dá para servir um prato tão bonito e gostoso quanto esse, um prato sujo, né? E aqui finalizamos essa receita deliciosa. Eu vou provar e vou tirar a prova dos 9. Toda vez que a gente faz o ovo pochê, o momento tchan 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 é o momento em que a gente corta o ovo e vê se realmente se acertou. Será que a gema vai dar aquela esparramada aqui? Vamos ver? Ai, meu Deus. Deu. Lindo. Muito bom. E agora a gente faz uma mistureba, mistura tudo, um pouquinho do vinho, um pouquinho do ovo. E vamos provar. A receita é muito gostosa. Não pode falar de boca cheia, né? Então é isso, mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, de tudo que foi mostrado aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquela curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as publicações que aparecerem aqui no canal. E não se esqueçam, Entre Facas e Panelas, lugar onde saber e sabor são um prato cheio. Até já!